Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os fundamentos das deficiências e síndromes, conhecer o que afeta o seu aluno e o primeiro passo para criar estratégias que garantam a aprendizagem. Todas as crianças são muito especiais, mas algumas precisam de um apoio, de um olhar, de uma atenção especial, de um comportamento, acima de tudo, muito carinho. É sobre estas crianças que eu vou tentar falar um pouco e chamar a sua atenção. A criança portadora de necessidades especiais, além do direito, tem a necessidade de cursar uma escola normal, de ser tratada com muito carinho e respeito por todos nós. Com apoio da família e da escola, o uso de prótese, o surdo aprende a falar. Ainda que demore mais tempo, a criança com perda auditiva se alfabetiza. Com instruções visuais, o aluno com síndrome de Down entende melhor. Alguns autistas têm habilidades especiais e viram um gênio da matemática ou da informática. Elementos sensoriais ajudam na comunicação dos estudantes com deficiência múltiplas. Sentados na frente, muitos alunos com baixa visão podem enxergar o quadro. Um estudante com síndrome de Rett se sai bem e se houver estratégias adequadas de comunicação. Alguns temas cativam crianças com síndrome de Asperger. Alunos com deficiência física, em geral, não têm dificuldades para aprender. Adaptações no ambiente escolar facilita a orientação dos que apresentam deficiência visual. Toda criança é capaz de avançar, desde que bem assistida por professores e pela escola. Autismo é uma condição neurológica e neurodiferenciada que faz com que o autista sinta e vivencie o mundo de uma forma diferente e única, variável em graus, de forma singular. Não possuem características físicas diferenciadas. Diagnóstico: principais critérios para diagnóstico: déficits sociais, comportamento estereotipados ou repetitivos. Diagnóstico em criança é feito por um psiquiatra infantil ou neuropediatra. Síndrome de Asperger é uma condição neurológica do espectro autista, apresenta coeficiente intelectual geralmente normal ou acima do normal. Pode variar de pessoa para pessoa e variar também de intensidade e gravidade. Os sinais mais comuns incluem problemas com habilidades sociais, comportamentos excêntricos ou repetitivos, práticas rituais incomuns, problemas de coordenação. Alguns são habilidosos ou talentosos em seu tema de interesse. Diagnóstico em criança é feito por um psiquiatra infantil ou neuropediatra. TDAH é uma condição diferenciada do neurodesenvolvimento, caracterizada por problemas de atenção, atividade excessiva, dificuldade em controlar o comportamento que não é apropriado para a idade de uma pessoa. Em crianças, os problemas de falta de atenção podem resultar em desempenho escolar ruim. O TDAH é dividido em 3 subtipos: predominantemente desatento, predominantemente hiperativo impulsivo ou do tipo combinado. Diagnóstico:
Pode ser feito por psicólogos, médicos, psiquiatras, neurologistas ou até mesmo pediatras. Podem igualmente realizar um diagnóstico clínico, desde que tenha experiência e prática profissional extensa com estes pacientes. O mais importante é procurar um especialista, alguém com vasta experiência na condição para o diagnóstico. Dislexia é um transtorno de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura, apesar da inteligência da pessoa ser normal, e afeta as pessoas em diferentes graus. Os principais sintomas são dificuldades em pronunciar corretamente as palavras, em ler rapidamente, em escrever palavras à mão, em subvocalizar palavras, em pronunciar corretamente palavras ao ler em voz alta, em compreender aquilo que se está a ler. Em muitos casos, estas dificuldades começa-se a notar na escola. Diagnóstico: uma equipe multidisciplinar formada por psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga clínica, com a minuciosa investigação, verificando a necessidade do parecer de outros profissionais, com neurologista, oftalmologista e outros, conforme o caso, avaliação multidisciplinar e de exclusão. Síndrome de Tourette é uma condição neurológica que provoca explosões vocais e tics físicos repetitivos e involuntários. É a mais grave das síndromes de tics. Tics são espasmos musculares que consistem em contrações repetitivas e terminantes de um grupo de músculos. As formas mais frequentes são piscar, fungar, fazer careta, movimentos do ombro e movimentos de cabeça. Às vezes é associada à vocalização de termos obscenos, palavrões ou afirmações depreciativas e socialmente impróprias. Coprolalia. Embora este sintoma se manifesta apenas numa pequena minoria de pessoas com Tourette, de 10% a 15%. O diagnóstico em criança é feito por um psiquiatra infantil ou neuropediatra. Transtorno opositivo desafiador, TOD. Pode ser definido como um padrão persistente de comportamentos negativistas, hostis, desafiadores e desobedientes, observados nas interações sociais da criança com adultos e figuras de autoridade de uma forma geral. Os principais sintomas do transtorno desafiador opositivo são perda frequente da paciência, discussões com adultos, desafio e recusa a obedecer solicitações ou regras, perturbação, implicância com as pessoas, podendo responsabilizá-las por seus erros ou mau comportamento. Se aborrece com facilidade e comumente apresenta-se enraivecido, irritado, ressentido, mostrando-se com rancor e com ideias de vingança. Para o diagnóstico, tais sintomas devem causar prejuízo significativo na vida social, acadêmica e ocupacional da criança ou adolescente. Também é importante observar que, no transtorno desafiador opositivo, não há sérias violações de normas sociais ou direitos alheios, como ocorre no transtorno de conduta. Diagnóstico em criança é feito por um psiquiatra infantil ou neuropediatra. Transtorno bipolar. Na infância,
e na adolescência, caracterizada pela oscilação entre períodos de extrema euforia e outros de depressão. A bipolaridade, até pouco tempo, era considerada uma doença de adultos, mas estudos recentes começaram a apontar que o transtorno pode aparecer ainda na infância e de forma mais frequente do que se imaginava. As crianças que têm um transtorno bipolar são invadidas por uma montanha-russa de sentimentos sem que possam muitas vezes compreender exatamente o que está sentindo. Sinais de alerta: isolamento social devido ao seu comportamento inconstante, pouca resposta à estimulação visual e verbal, mudança inexplicável de comportamento, queixas de dores de cabeça e estômago, busca constante de novos estímulos, choro frequente sem causa aparente, abandono de tarefas sem conclusão, recusa de alimentos ou voracidade, marcante inquietação motora, perturbação no sono, agressividade. Altas habilidades. Altas habilidades, superdotação, são os alunos que apresentam a facilidade de aprendizagem, pois domina rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes, por eles possuírem condições de aprofundar, enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, até mesmo para concluir a série ou a etapa escolar em menos tempo. Suas características variam, mesmo porque cada um apresenta perfil diferenciado, como no pensar, aprender, agir e no desenvolvimento de seu potencial. Algumas características: facilidade de concentração, autonomia, interesse por áreas e tópicos diversos, iniciativa e liderança, vocabulário avançado e riqueza de expressão verbal, habilidade para considerar pontos de vista de outras pessoas e perceber a discrepância entre ideias, facilidade de interagir com crianças mais velhas ou com adultos, interesse por livros, criação de meios pessoais para a resolução de problemas. Esquizofrenia infantil é uma condição mental que se caracterizada por degeneração de processos mentais, motores e emocionais. Apresentam sintomas como alucinações visuais e auditivas, pensamentos ou sentimentos estranhos e comportamento anormal, profundamente impactando a capacidade da criança e de funcionar e manter relacionamentos interpessoais normais. Ele geralmente apresenta após a idade de 7 anos. Cerca de 50% das crianças com diagnóstico de esquizofrenia sofrem de sintomas neuropsiquiátricos graves. Os critérios diagnósticos são semelhantes aos da esquizofrenia adulta. O diagnóstico é baseado no comportamento observado pelos cuidadores e, em alguns casos, dependendo da idade, autorrelatos. A esquizofrenia não tem causa definida. Entretanto, certos fatores de risco, como a história familiar, parecem correlacionar. Não há cura conhecida, mas a esquizofrenia na infância é controlável com a ajuda de terapias comportamentais e medicamentos. O diagnóstico em criança é feito por um psiquiatra infantil.
Narração por Antônia Rosa. Imagens por @pedagogiando por aí.